estão sendo bombardeados desde o início da divulgação ali do primeiro turno. Bom dia para você, obrigada por aceitar nosso convite. Bom dia, Fabíola. Bom dia, Josias. Obrigada pelo convite. Vamos começar por essa parte um pouco mais polêmica, que é a criminalização dos institutos de pesquisa. Um deputado que é apoiador do presidente Bolsonaro, líder na Câmara, Ricardo Barros, quer apresentar um projeto, né, para criminalizar e punir os institutos de pesquisa por supostos erros, como eles falam, nos resultados. E, por outro lado, há também o pedido de uma CPI para investigar os institutos de pesquisa. O que eles dizem é que os institutos, eles estão manipulando o resultado justamente para influenciar o eleitor. Queria muito perguntar como vocês respondem a esse pedido e o que a senhora acha dessa ideia de criminalizar os institutos de pesquisa. Eu acho que é muito complicado, né? Porque, assim, o principal ativo de um instituto de pesquisa é a sua credibilidade, né? Então, eleições tem a cada 2 anos, mas o instituto precisa continuar sobrevivendo nesse intervalo. Então, não haveria motivo para tentar beneficiar um ou outro candidato. O Datafolha já faz pesquisas eleitorais, acompanha as eleições no Brasil desde 89 e sempre mostrou muito isso, sua credibilidade, a transparência. Então, acho que é importante sempre encarar a pesquisa, ver a pesquisa como mais uma fonte de informação para o eleitor. Né? É importante que o eleitor tenha acesso a esses resultados, porque a gente acompanha o período completo das eleições. Né? O que fica é só o número mesmo, o último, que é comparado com a urna. Mas e toda a história que o Instituto contou ao longo desses meses de campanha? Isso é importante, né? Isso é importante mostrar para o eleitor e para a sociedade o que está acontecendo nessas campanhas. Então, esse é o papel da pesquisa. O papel da pesquisa não é fazer prognóstico e acertar o número que terá na urna. A única pesquisa que conseguiria captar isso seria a pesquisa de boca de urna, realizada no dia da eleição, e não a pesquisa de véspera. Agora, Luciana, no caso da pesquisa presidencial, parece razoável supor que ela acertou ali Quer na mostrar os votação números, do Lula. Josias? Quer mostrar os números só para você ilustrar Vamos sua lá. pergunta? Vamos colocar na tela o resultado do Vamos lá. Datafolha no sábado. Lula com 50% das intenções de votos válidos. Bolsonaro com 36%. Tebet com 6%, Ciro Gomes com 5%. Lembrando que a margem de erro de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Então, Lula podia ter 52 e 48. Bolsonaro 38 e também 34, né? E Tebet também oscilando. E aqui o resultado. Lula, o resultado do primeiro turno, urnas fechadas. Lula 48,43, dentro da margem de erro. E Bolsonaro, que saiu da margem de erro, 43,20. Tebet 4%, dentro da margem de erro. Ciro Gomes 3%, dentro da margem de erro. Com você, Josias. Então aqui a gente tem a explicação plausível que o Lula está ali no piso da margem de erro, com seus 48%, e o Bolsonaro ultrapassou o teto. Né? Mas você tem a Simone Tebet com uma votação menor, o Ciro Gomes com uma votação menor também do que estava previsto na pesquisa, então você consegue enxergar essa possibilidade de uma migração de eleitores da Simone e maior proporção do Ciro a caminho do Bolsonaro. Isso teria inflado a votação do presidente. É isso que aconteceu? É esse movimento que a pesquisa não captou e que uma pesquisa de boca de urna poderia ter captado? Sim, né, a nossa pesquisa foi realizada sexta e sábado, né, finalizada no sábado, por volta da hora do almoço. E nesse levantamento, nós tínhamos ainda 13% de eleitores, no total da amostra, que diziam que ainda poderiam mudar o seu voto, que não estavam totalmente decididos. E entre os eleitores de Ciro, chegava a 41%, e entre os eleitores de Tebet, chegava a 37%. Então, a gente sabia que poderia ter algum movimento ali de última hora. Apesar de todas as pesquisas mostrarem uma estabilidade, né, já uma polarização dos dois candidatos, poderia ter um movimento
não muito expressivo, mas que poderia acontecer na última hora. E foi o que realmente aconteceu. Na véspera da eleição, as pesquisas apontavam que não seria possível dizer se teria ou não, né, segundo turno. Então, acredito que muitos eleitores ali foram para Bolsonaro justamente antecipando esse segundo turno, né, para que houvesse o segundo turno de fato. Vamos Esse olhar. movimento ele é mais perceptível aqui e nós aqui conseguimos elucidá-lo muito facilmente. Agora, eu tenho dificuldade para enxergar uma explicação factível, Luciana, para outros movimentos, né? Por exemplo, o que aconteceu em São Paulo com o Tarcísio de Freitas. Estava em segundo, de repente aparece em primeiro no resultado da urna, né? E com uma distância não nada negligenciável em relação ao segundo Vamos, colocado, o Haddad, que nas pesquisas figurava em primeiro, né? No Rio vou Grande do mostrar Sul os também. números, Josias, vamos Vamos lá, mostrar os vamos lá. números. Vamos dividir, eu quero primeiro ouvir São Paulo, a explicação dela, depois a gente vai para Perfeito. outros estados. Acho importante para a gente Ótimo. separar. Vamos lá, essa é a pesquisa Datafolha também do sábado. Haddad com 39% das intenções de voto, e olha só, o gráfico vermelho mostra a tendência de queda, que é o que a gente está falando aqui também, ó, essa tendência de queda. E em amarelo, Tarcísio de Freitas, 31% das intenções de voto. Em azul, Rodrigo Garcia, 23% das intenções de voto, isso na véspera das eleições, na pesquisa Datafolha. Vamos ao resultado das eleições. Coloca o resultado para gente das eleições. Tá aqui, ó, Tarcísio de Freitas, 42,32, muito acima da margem de erro que colocava ele atrás. Aí foi o resultado invertido. E Haddad, 35,70%. E Rodrigo Garcia, 18,40%. Como explicar isso, Luciana? Então, a gente consegue explicar olhando justamente para trás, né? Desde a primeira pesquisa. Então, isso que é importante, não olhar apenas a última pesquisa, que é a pesquisa de véspera, tem uma história, né? Então, no primeiro levantamento, a gente tinha 52% dos válidos para Haddad. E com o decorrer da campanha, ele foi perdendo votos, chegou na véspera com 39%. Então, ele tinha ali claramente uma curva descendente. Em contrapartida, Tarcísio, ele tinha 21% na primeira pesquisa e chegou a 31% na pesquisa de véspera. E em São Paulo tem um terceiro candidato importante aqui, porque Rodrigo Garcia, em algum momento, ele chegou a empatar com Tarcísio, né? Ficaram os dois em segundo lugar. Depois, ele perdeu um pouco e Tarcísio avançou, ficando isolado no segundo lugar. Mas Rodrigo Garcia ainda chegou na véspera da pesquisa com 23% dos votos válidos. Só que, dois pontos importantes. Na véspera da eleição, 37% dos eleitores ainda não sabiam dizer espontaneamente em quem pretendiam votar para governador no dia seguinte, e 27% ainda diziam que poderiam mudar o seu voto, né, dos que já tinham decidido. E entre os eleitores de Garcia, esse índice era ainda maior, chegava a 42%. Então, os eleitores de Garcia, na verdade, eles não estavam convictos, né? É um eleitor ali que é PSDB, mas Rodrigo Garcia não era, né, tão conhecido, não é um tucano tão conhecido. Eles estavam com o Rodrigo Garcia, mas quando chegou na última hora, viram que Haddad estava à frente e Tarcísio estava em segundo lugar, esse voto do Rodrigo Garcia foi direcionado para o Tarcísio. Mais ou menos um movimento que aconteceu na Nacional de conseguir, né, um antipetismo ali, de conseguir segurar que o Haddad não chegasse tão à frente no resultado final do primeiro turno. Então, esse movimento de São Paulo, apesar disso, né, mas Tarcísio de Freitas ficou à frente de Haddad, mas ele já estava numa tendência de crescimento. Talvez se a eleição ainda demorasse mais uma semana para acontecer e tivesse outra pesquisa, a gente já tivesse conseguido captar essa, né, a liderança do Tarcísio em relação a Haddad.